Agora eu vou ao vivo com a Rafa Ribeiro, porque com o tempo seco aumentando, né, chegando agora com força a falta de chuvas, os incêndios nessas áreas aparecem mais. E o mais preocupante, não são áreas afastadas, né, são áreas urbanas. O Ribeiro, ele está nessa área onde ontem tudo foi praticamente devastado pelo fogo e foi um incêndio que a desconfiança é que seja provavelmente criminoso. É isso, Ribeiro? É isso mesmo, viu, Valentim? A gente sempre nessa época do ano, a gente faz reportagens nesse sentido, mostrando nessa questão desses incêndios. E 90% ou até mais, Valentim, é provocado pela ação humana. Antes de conversar com a Tenente Paloma, do Corpo de Bombeiros, que vai passar algumas orientações pra gente, olha só como que ficou. Isso aqui é apenas uma parte da área que foi queimada ontem, viu, Valentim? Tem muito mais que aí já perde a nossa vista. Inclusive a área próxima àqueles prédios que nós mostramos na reportagem, né? E olha só, uma área, Valentim, que não tem muita utilidade. Esse local aqui é usado para a instalação de eventos, circos, quando vem aqui à cidade. Então, com certeza, uma pessoa deve ter passado por aqui na maldade, acabou colocando fogo. Tem também aquelas questões que a pessoa, na inocência, às vezes uma bituca de cigarro pode provocar um incêndio nessa proporção. E como a gente pôde observar na reportagem, Valentim, saiu do controle. Foi mais de 1 hora para o Corpo de Bombeiros controlar essas chamas. Eu vou falar aqui com a Tenente Paloma. Tenente, muito bem-vinda, obrigado pela entrevista aqui no Balanço Geral. Obrigada. Essa época do ano, vocês trabalham muitas ocorrências, aumentam muito nesse sentido de combate a incêndios, principalmente em áreas urbanas. Sim, principalmente nessa época, né? De junho a outubro é quando nós atendemos mais esse tipo de ocorrência, né? Incêndio em vegetação. Justamente pelo clima, né? Um clima muito seco, muito calor e bastante vento, o que causa esses tipos de ocorrências. E a gente citou, né, Tenente, muitas dessas ocorrências é provocada pela ação humana, né? Sim, na maioria das vezes, né? A pessoa, como você mesmo falou, passa, joga uma bituca de cigarro e ela nem imagina o que aquela atitude causou, porque ela não vai passar aqui novamente e ver. Ou então descarte de lixo. Muita gente descarta lixo no lugar errado e aquilo pode ser que naquele lixo eu tenha algum combustível que, agindo com outros tipos de materiais no ambiente, pode causar um incêndio. Quer dizer, precisa sim de uma conscientização. Tem aquelas pessoas que acham que o fogo é vassoura. Tem o terreno do lado da minha casa, eu vou tacar fogo porque não vai ter inseto, não vai ter animais peçonhentos. E é errado pensar dessa forma também, né, Tenente? Com certeza. É bom que a população se conscientize da proporção que um incêndio e que uma atitude, muitas vezes sem maldade, pode causar. Porque enquanto a gente está aqui atendendo essa ocorrência, talvez tenha alguém mais grave precisando da nossa ajuda e a gente está aqui tentando apagar um incêndio. E é justamente esse ponto que eu queria tocar com a senhora, Tenente. Ontem, 2 equipes vieram aqui, tiveram muito trabalho, ficaram várias horas tentando combater essas chamas. São equipes que poderiam estar atendendo outras ocorrências mais graves, né? Exatamente, exatamente. Enquanto eles estavam aqui, talvez alguém estava precisando de ajuda, né, do nosso socorro e infelizmente a gente estava empenhado aqui. Então, assim, é bom que as pessoas se conscientizem das atitudes que elas tomam, principalmente em relação a você descartar bitucas de cigarro, soltar balões, jogar lixo em local totalmente em terreno baldio. Então é muito importante essa conscientização. E vale ressaltar que esse tipo de atitude é crime. Sim, crime, reclusão de 1 a 3 anos. A senhora está com um folhetinho em mãos, esse folheto ele é distribuído à população, como que as pessoas podem ter acesso? São algumas dicas também, né, Tenente? Aqui nós temos dicas, você pode recolher esse folheto no próprio quartel do bombeiro, ou então a gente também tem um programa chamado PBE, que é o Programa de Bombeiros na Escola, onde é divulgado também medidas preventivas, por exemplo, de incêndio em vegetação. É importante trabalhar a mentalidade das crianças para se tornarem adultos conscientes. Com certeza, com certeza. Tá certo, Tenente. Muito obrigado pelas informações. Tá aí, Valentim. Então, a gente acompanhou a reportagem, mostrou o trabalho dos homens do Corpo de Bombeiros, a dificuldade que eles tiveram,
Pois não, Valentim. Olha, só aproveitando, antes de você encerrar aí rapidinho, aproveitando toda a experiência da Tenente Paloma aqui ao vivo, como o nosso Balanço Geral é também uma prestação de serviço muito grande e a nossa audiência realmente é muito grande, eu tenho uma dúvida de um caso que já aconteceu comigo e eu gostaria de saber o que fazer nessa situação. Quando você passa por um terreno até esses no meio do bairro mesmo, aquele terreno onde a pessoa descarta lixo ou mato alto, e está começando o fogo, está começando a pegar fogo. Nesse caso, o que os bombeiros aconselham? A pessoa que está vendo isso, liga para o bombeiro, tenta apagar, tem alguma forma de tentar apagar esse fogo quando ele está no começo ainda? O que fazer nesse caso, Ribeiro? Tá certo, Valentim. Tenente, o Thiago Valentim, ele fez uma pergunta, até uma dúvida dele e com certeza de muita gente que está acompanhando o Balanço Geral. Quando você está passando por algum local, um terreno, uma área de vegetação como essa, e você percebe que está tendo um princípio de incêndio, qual que é a atitude dessa pessoa? Tenta apagar, liga direto para o Corpo de Bombeiros, para a Polícia Ambiental, qual que é a atitude que essa pessoa deve ter para que esse fogo não se alastre e pode aí causar danos muito maiores? Tentar apagar não é o certo, até porque essa pessoa pode até se machucar. Então, a orientação é que ela ligue 193 e passe as informações. Se identifique e passe corretamente as informações. A proporção do fogo, que tipo de vegetação, o local que ela está, isso já vai ajudar e muito. Quer dizer, tem que passar todos os dados corretos para a equipe poder analisar também e ir até o local. Sim, chegar o mais rápido no local. Se passar com precisão o local, a gente chega mais rápido. Tá certo. A senhora disse que queria fazer a divulgação também do Instagram, né, do Corpo de Bombeiros? Sim, nós temos um Instagram do Nono GB, né, que é Nono GB PMSP, e lá a gente divulga todas as medidas preventivas, o que fazer, o que não fazer, não só sobre incêndio em vegetação, mas, por exemplo, a época de inverno, como ajudar as pessoas de rua, férias, as crianças, medidas preventivas para as crianças que estão em casa. Então, é uma ampla divulgação de vários tipos de prevenções. Tá certo, Tenente. Muito obrigado pela participação. Tá aí, Valentim, então, esclarecendo não só a sua dúvida, mas a de muitos telespectadores que estão acompanhando o Balanço Geral, e mais uma vez mostrando essa imagem triste, né, desse cenário de devastação desse incêndio que aconteceu ontem à tarde aqui na região oeste de Franca, e as dicas e as orientações trazidas pela Tenente Paloma do Corpo de Bombeiros, e a gente espera que quem está acompanhando o Balanço Geral possa fazer a divulgação dessa conscientização, né? Fogo não é vassoura, né, Valentim? Você não vai limpar área nenhuma ateando fogo. Pelo contrário, pode provocar danos muito piores, principalmente à nossa saúde, né? Com certeza, Ribeiro, agradeço a Tenente Paloma, gentilmente atendendo o nosso contato, o nosso pedido aqui para dar orientações para o povo de toda a região que estão vendo aqui o nosso Balanço Geral. E como eu perguntei, né, sempre quando tem um princípio de incêndio, você já vê uma vizinha que já puxa uma borracha, uma mangueira, já quer apagar, o outro já pega uma vassoura e vai começar a bater. Aí a situação pode ficar ainda pior, porque além do incêndio, você pode ter uma pessoa ali queimada. Tomar todo cuidado e pedir a orientação do Corpo de Bombeiros sempre. Se eu não me engano, o Instagram é @9GBPMSP. 9GBPMSP, para você seguir lá. Depois eu já vou seguir também aqui a dica do pessoal dos bombeiros, aqui do 9º Grupamento de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Essa é a sigla, imagino eu, aí para ficar mais fácil, tá? Obrigado, Rafa. Obrigado, Tenente Paloma.